a concordância em conversarmos hoje e agradecemos por vocês nos ouvirem agora, né? Ou mesmo depois no canal da Casa do Caminho, no YouTube. E isso nos deixa sempre muito alegres, muito disposto a divulgarmos a obra espírita. Nós agradecemos então a diretoria da Casa do Caminho de Promissão, agradecemos a todos os trabalhadores da Casa do Caminho, agradecemos a todos os frequentadores e agradecemos também a todos que, com a tolerância e a paciência, vão nos ouvir. Nós vamos colocar um slide aqui para nós conversarmos. Esse slide aqui, ó. Nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje com alguns slides. A prece é o tema de hoje. A prece, ela é muito necessária em nossas vidas. Nós fizemos esse tema exclusivamente para essa ocasião de hoje e corremos o risco de, como a inauguração do tema, a gente errar em algumas coisas e vocês já nos desculpem antecipadamente. De onde tiramos o assunto? Da obra de Allan Kardec, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos iniciar aqui a prece. Pegar aqui, bater aqui, clicar ali. Bem, aqui a prece, aqui até os animais também ficam em posição de prece. A gente deveria perguntar inicialmente o que é a prece. A prece é uma invocação, um apelo. A prece é também uma súplica, um pedido. Isso é o que mais nós fazemos. Eu, pelo menos, é o que eu mais uso da prece, é pedido. Agradecimento, que nós deveríamos agradecer todas as vezes que usamos da prece. Isso nos torna criaturas mais sensíveis. Quando a gente está agradecendo, nós não temos espaço para pensarmos em coisas e sentimentos inferiores. A prece também pode ser uma glorificação, uma adoração. Adorar a Deus é necessário, sim. Nós vamos observar que quem adora o álcool fica parecido com o álcool, fica como que cheiro de álcool. Aquele que adora as drogas fica parecido com as drogas. Quem adora a Deus fica parecido com Deus, torna-se divino. Então é necessário que a gente faça adoração a Deus. Agora, quais são as qualidades da prece? Ou será que a prece não teria qualidades? Claro que tem qualidades na prece. As qualidades da prece, como por exemplo a sinceridade, está nas máximas de Jesus, quando ele diz para os doutores da lei, para os sacerdotes e os escribas. Ele diz assim: hipócritas que fingem orar em pé nas esquinas. Ou seja, fingem orar não é uma qualidade boa, é um péssimo defeito. Então, as qualidades da prece: sinceridade. Não precisa usar muitas palavras, qualidade muito boa da prece. E onde nós vamos observar isso? Na máxima de Jesus, que diz: não faleis muito em vossas preces. Pureza no coração, perdão, né? Até nós vamos tirar isso da máxima que diz: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para depois vir continuar a fazer a sua oferenda no altar. E aqui, qualidade da prece, o exame, o arrependimento, a humildade são qualidades favoráveis na prece. Jesus disse: aquele que se orgulhar será rebaixado. Então, a qualidade da prece exige humildade. Humildade de reconhecermos que somos filhos, que somos criaturas de Deus, e não querer ocupar a posição do nosso Pai. Nós passamos um pouco nervoso aqui,
e iniciamos sem fazer a prece, e eu gostaria de fazê-la agora. Então, eu vou fazer aqui a prece para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Muito obrigado, Pai. Vós que estais em todos os lugares. Muito obrigado, Pai, por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Muito obrigado, Pai, por ter nos facultado, por ter nos dado a vida eterna. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos encarnados. Vós que estais em todos os lugares, Pai, em verdade nós estamos mergulhados em Ti. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa sábia vontade em nossas vidas e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, continua nos dando hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair quando tentados, mas livra-nos de todo o mal. Orienta os nossos passos, Pai. Conduz os nossos destinos. Permita que possamos ser instrumentos úteis na mão da espiritualidade bondosa, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. A prece tem que ser com palavras que se entendam. Veja, aqui, preces que se entendam. Eu vou passar essa prece, eu espero que o som saia para vocês também. Se não saia, Nice me avisa que eu retorno. 万福玛利亚，充满恩典，主与你同在，你是有福的妇女中，称颂你的子宫，耶稣的果实。天主圣母玛利亚，耶稣的祈祷，为我们罪人和我们具形体小时。就这样吧。Eu não entendi nada. E eu acho que quem não for chinês também não entendeu nada aí. Justamente, eu coloquei isso para chamar a atenção nossa, que as preces têm que ser na nossa língua. Que não se use línguas diferentes para fazer a prece, para se dirigir a Deus. E também que se use palavras simples, que toquem o coração, que cada palavra nossa na prece desperte um sentimento, principalmente os sentimentos nobres. Essa prece aqui é esta, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace ou desencarne. Que assim seja. Então veja, aquela prece anterior estava em chinês. O som não apareceu em chinês, né? Mas as letras, o escrito era chinês. Então, como que deve ser aquele que ora? A gente ora para quem? Se nós orarmos para os bons espíritos, essa oração vai a Deus. Automaticamente, ela vai a Deus. Porque no universo tudo é controlado, tudo é acompanhado, planejado por Deus. Então, mesmo que a gente ore pelos bons espíritos, através deles, por exemplo, através de Bezerra de Menezes, através de São Francisco de Assis, a prece vai até Deus e retorna aos bons espíritos que nos atendem. Sempre assim. Mas também podemos orar diretamente para Deus. Isso também é muito útil, muito bom. Mas sempre Deus retorna pelos bons espíritos e através dos bons espíritos para atender a nós. O que significa? Que Deus atende aos seus filhos, Deus atende às criaturas através das criaturas, através dos seus filhos. Assim todos temos a oportunidade de ser úteis, todos temos a oportunidade também de contribuir na vinha de luz, que é a obra de Deus no coração dos homens. Mas não só orar, nós temos também que arar, ou seja, trabalhar.
Então, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, batei à porta e a porta se abrirá. Isso tudo é um esforço mínimo que nós temos que fazer, que são os princípios de duas leis, a lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Ora, essas duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso, satisfazem duas necessidades: o alimento material para o nosso corpo e o alimento espiritual através desse exercício, desse material didático, que é o relacionamento nosso com as pessoas, mesmo no ambiente de trabalho. E veja como é interessante, muitas vezes, se não é uma ocasião do trabalho, uma ocasião dessas criadas pelas circunstâncias do trabalho, nós às vezes não iríamos conversar com uma pessoa, ou pedir algo a ela, ou levar algo a ela. Então, faz parte também do trabalho esse relacionamento desse material todo didático que está disponível. Mas o que significa? O que significa buscar e achareis? Buscar é a compreensão para o caminho do bem. E o caminho do bem. Buscar é a compreensão para o caminho do bem. E a tereis essa compreensão. Muitas vezes nós temos na nossa frente uma bifurcação. Muitas vezes não. Quase que toda hora nós temos que decidir, escolher, semear. Então, buscai a compreensão para o caminho do bem e tereis essa compreensão. Buscai a coragem e a força para resistir ao mal sereis corajosos e fortes. Se nós buscarmos coragem em Deus, nós encontraremos. Se nós buscarmos força em Deus, nós também teremos forças. Ou seja, não é pedir a Deus que os obstáculos, que as aflições, que as dores saiam de nosso caminho, mas pedir a Deus que nós tenhamos compreensão, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força para superar os obstáculos, para superar as dificuldades, para superar as aflições, para crescermos, para sermos felizes. Buscai a assistência e os conselhos dos bons espíritos, e eles atenderão sempre. Então, vamos sempre buscar o conselho, a assistência dos bons espíritos, e eles nos atenderão sempre. Aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguem observar aí, meu mouse, aqui tem uma imagem de uma moça, que justamente está aqui, intuindo, aconselhando, amparando esse senhor de idade, não é? Ora, isso tudo é muito importante em nossas vidas. Isso tudo a gente consegue através da oração. A prece, ela é recomendada por todos os espíritos superiores. Veja essa relação de espíritos aí. A prece é recomendada por todos os espíritos superiores. Renunciar à prece é dispensar os benefícios de Deus. Porque algumas pessoas falam, não vou orar, Deus já sabe o que eu preciso. Mas não é só isso. É também o fato de nos relacionarmos com o nosso Pai. É o nosso Pai. Se na Terra nós nos relacionamos bem com o nosso Pai e nossa Mãe, com maior motivo ainda temos que relacionar com o nosso Pai Celeste. Temos que criar uma intimidade com Ele. Recusar para si mesmo a assistência de Deus e para os outros o bem que lhes pode fazer. Então, se a gente renunciar à prece, a gente está recusando a esse benefício que Deus nos concede e também estamos renunciando a esse benefício que poderíamos levar a outros, não é? E também nós temos que lembrar que, mesmo não sendo espírito superior, eles pedem prece. Aí eles pedem prece por eles. Então, as preces que nós fazemos aos nossos entes queridos, familiares, amigos, colegas, essas preces chegam no interior deles, dentro do peito deles, e fala claramente, e traz claramente os nossos sentimentos, que sejam os nossos sentimentos de encorajamento, de consolo para eles, e não aqueles sentimentos de cobrança do que eles poderiam ter feito e não fizeram, e não sentimentos de cobrança do que eles poderiam ter falado e não falaram. Não, tenhamos com eles, e para os espíritos de um modo geral, os nossos sentimentos mais nobres, como a fé, a confiança em Deus,
a humildade, aquela simplicidade profunda com bondade, a caridade, aquele sentimento de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, ou seja, a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, a caridade também do perdão, não é? Isso tudo nós conseguimos nos harmonizar através da prece. Se for possível também, além da prece, fazer esses exercícios de meditação. Exercício de meditação também é muito bom. Então a prece, e Jesus disse isso, veja, seja o que for que peçais na prece, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Jesus, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Veja bem, será que é tudo o que nós pedimos, nós vamos conseguir? Tudo o que peçais na prece, espera-se que na prece a criatura, o Filho de Deus, esteja com sentimentos bons, pedindo coragem, pedindo forças, pedindo entendimento, pedindo compreensão. Isso é o que se espera. Por isso que tudo isso será concedido. Mas, dependendo do que a gente pede, não pode ser concedido. Por exemplo, se um filho nosso, pais que somos e mães, se um filho nosso nos pede uma faca para brincar, nós não vamos concordar com ele, não vamos dar a faca para ele brincar, porque a faca pode machucá-lo. Então, nem tudo que a gente pede a Deus será útil para nós. Nem tudo que a gente acha que será bom para nós, Deus vai conceder. Por quê? Porque Ele analisa com o melhor cuidado, com mais inteligência, com sabedoria, e só concede para nós aquilo que seria útil para a nossa evolução moral, intelectual, para a nossa maturidade do senso moral. Então, um pai sábio recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Se um pai sábio na terra recusa a seus filhos as coisas que lhe seriam prejudiciais, imagina Deus, que é a inteligência suprema do universo, que é o nosso Pai, que nos ama infinitamente, imagina se ele vai deixar que nós façamos pedidos absurdos. Até pedimos, mas ele não vai nos atender. Então ele recusará para nós aquilo que será prejudicial para nós. Por exemplo, alguém que sonha em ganhar na loteria. Então, ele tem lá seus planos de ganhar na loteria. Mas, quando ele ganha na loteria, muito comum, e os que ganharam, a maioria dos que ganharam na loteria, fizeram mau uso da riqueza. Alguns, de imediato, já trocaram a esposa por uma mais nova. Outros já esqueceram os amigos, os entes queridos e os colegas daquele nível social, porque agora ele pertence a um nível social mais alto. Então, isso fez com que excitasse o orgulho, a vaidade dele. E o próprio egoísmo também é excitado. Isso são defeitos. Orgulho e egoísmo são defeitos. Ele está entrando, então, em queda moral, que é a pior das quedas. Então, Deus concede ou Deus não concede tudo o que nós pedimos? Deus concede a paciência, não como uma coisa pronta, mas quando a gente pede, Senhor, dai-me paciência para suportar o meu chefe, ou o marido, ou a esposa, não é que vai vir pronto a paciência, ele nos dará exercícios na paciência. Chegará na nossa família alguém que exija a nossa paciência. No ambiente de trabalho, alguém que exija a nossa paciência. Um colega destrambelhado que também exige que nós sejamos pacientes com ele. Então, esse exercício na paciência vai nos conceder a paciência. Ora, no exercício da paciência. Então, Deus concede isso, concede a tolerância, a coragem, concede a resignação. A resignação é aquela aceitação de coração, porque tem a obediência, que é a aceitação da razão.
né? A razão, pela razão a gente obedece. Mas a resignação é a aceitação de coração. A gente se resigna, deixa de ter alguns direitos que seriam nossos e a gente abre mão deles. Então, isso é uma pessoa que resignada, que resignou alguma coisa. Então, Deus concede a resignação quando a gente exercita. Deus concede as boas ideias. Deus assiste aos que se esforçam na boa vontade. Por isso, buscai e achareis, por isso, batei a porta e ela abrir-vos-á, por isso, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus concede, mas com o nosso esforço também. Ele faz a parte dele e nós façamos a nossa parte. Ou seja, nós fazemos a nossa parte e Deus faz o todo. Deus não concede milagres. Milagres, aqui interpretando milagres como aqueles acontecimentos que seriam a negação de algumas leis, seriam a mudança, a alteração de leis de Deus. Esses não existem, milagres que venham a mudar, alterar, desobedecer as leis de Deus. Então Deus não concede esses milagres, ou ajuda sem esforço também, na boa vontade. Tem que ter esforço da boa vontade para que Ele nos ajude. Deus não assiste aos que não usam das faculdades que possuem. Ou seja, nós temos as faculdades da compreensão, do entendimento, temos que usá-las. O Espiritismo, por exemplo, é uma ferramenta que nos favorece muito, muito, mas muito mesmo. Vamos usar, então, do Espiritismo, das informações, vamos usar dos ensinamentos espíritas para nosso caminho, para a nossa caminhada, para que sejamos felizes, não é? E como é que é o poder da prece? O poder da prece está onde? O poder da prece está no pensamento. Não é ajoelhar-se, não é ficar de pé nas esquinas. Não é isso que dá o poder na prece. O poder da prece está no pensamento. Por isso que durante a prece, cada palavra que a gente pronuncia deve estar seguida, imbuída, embebida no sentimento que nós temos. Esse é o poder da prece. Está no pensamento de cada um de nós. Então não adianta fazer preces decoradas sem que o pensamento participe. Só os lábios participam, mas o pensamento não participa. Então o poder da prece está no pensamento, não depende nem da palavra, nem de palavras, nem do lugar, porque às vezes as pessoas pensam que só pode fazer prece em alguns lugares, né? Não depende do lugar também não. Nem do momento. Podemos fazer prece a todos os momentos, a qualquer lugar. Nós deveremos iniciar as nossas atividades sempre com uma prece. E no final agradecer com outra prece. Não depende também da forma como é feita a prece. O poder da prece está no pensamento, no sentimento também que acompanha esse pensamento. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. Nós podemos orar sozinhos ou com mais pessoas. A oração com mais pessoas que estão em uníssono, que estão com pensamentos bem elevados, que estão com pensamentos semelhantes do bem, do amor, da fraternidade, ele é mais poderoso ainda. Mas, às vezes, é melhor orar sozinho do que em situações em que as pessoas estão em conflitos das suas orações, que não focam o seu pensamento, que não tem um sentimento acompanhando as palavras. Então, a ação da prece está na transmissão do pensamento. Pela prece, o ser humano atrai para si o auxílio dos bons espíritos. Isso é uma coisa natural. Quando nós temos pensamentos bons, sentimentos bons, então nós atraímos os bons espíritos. E automaticamente os espíritos inferiores se afastam, porque eles não se sentem bem em ambientes assim. Então, veja como é importante a prece. Ela afasta os espíritos inferiores que queriam fazer alguma maldade, e a prece atrai os bons espíritos que vêm nos aconselhar, que vêm nos ajudar. Então, a prece suaviza os nossos pensamentos, porque às vezes nós estamos com pensamentos muito defasados da lei de Deus.
E a prece vai orientar, vai nos trazer novamente a uma sintonia com a lei de Deus. Então a prece suaviza os nossos pensamentos, que são os obstáculos para a aproximação dos bons espíritos. A maior dificuldade dos espíritos em nos ajudar, segundo eles dizem, é justamente o fato de que os nossos pensamentos são pesados, difíceis, obstáculos para os espíritos superiores. Eles superam, claro, eles superam porque eles têm competência para isso. Mas, se o pensamento nosso é agradável, na fé, na confiança em Deus, na humildade, na caridade e no amor, isso facilita muito a aproximação dos bons espíritos que vêm em nosso auxílio. Então, é necessário que nós tenhamos, sim, uma constância de bons pensamentos e um exercício mais frequente na prece. Como se propaga a prece? Veja, o fluido universal preenche todo o universo, tudo. Todo o universo é preenchido pelo fluido universal. Ou seja, esse fluido universal, que é a emanação do amor de Deus, está em todas as partes. Nós estamos mergulhados no fluido universal. Todas as criaturas de Deus estão mergulhadas no fluido universal. Não existe nada fora de Deus. Nada, nada fora de Deus. Tudo está em Deus. E Deus está conosco agora. Deus está conosco sempre. Deus nos ama com amor infinito. O problema e o defeito, a dificuldade, a imperfeição é nossa, de não percebermos isso, de não percebermos a presença constante de Deus ao nosso lado, não, a nós mergulhados nele, mergulhados em Deus. Então, o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. O ar é o veículo do som porque o som se propaga batendo uma molécula do ar na outra e chega até a gente. Mas a velocidade do som é baixa, é 300 metros por segundo. A velocidade da luz já é bem mais alta, já é 300 mil quilômetros por segundo. Mas a velocidade do pensamento no fluido universal não depende do tempo, nem do espaço. A velocidade do nosso pensamento é instantânea. Não depende, não tem espaço. É instantânea. Veja, e tinha que ser assim para que Deus pudesse governar o seu universo todo. Veja, por exemplo, uma moça que está na nossa galáxia, numa ponta da nossa galáxia, e Deus estivesse na outra ponta da nossa galáxia, e a moça pedisse em prece: Senhor, será que eu posso casar? Na velocidade da luz, esse pensamento demoraria 100 mil anos, da boca da moça até o ouvido de Deus. 100 mil anos. Aí Deus responderia para a moça: pode casar. Passaria mais 100 mil anos. A resposta demoraria 200 mil anos. Veja como é sábio a construção do nosso universo. Nossos pensamentos viajam instantaneamente. Quando a moça pergunta para Deus: posso casar? Instantaneamente ele já está ali, sabendo, captando o seu pensamento. Na verdade, nós estamos mergulhados em Deus e Deus sabe os nossos pensamentos, até mesmo antes da gente formular as palavras. Então, o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Mas as vibrações do ar são circunscritas, com baixa velocidade, 300 metros por segundo, enquanto as vibrações do fluido universal se estendem pelo universo infinito. Por exemplo, o problema e o barulho que se faz na Lua, vamos supor que tivesse carnaval na Lua, né? Esses dias agora teve carnaval na Terra. Se tivesse carnaval na Lua e o som fosse muito alto lá, ele não chegaria na Terra, porque ele não se propaga no vácuo. O som não se propaga onde não tem moléculas de ar, ou moléculas do líquido, ou moléculas do sólido. Então, o carnaval da Lua não seria ouvido na Terra, e nem o carnaval da Terra não foi ouvido na Lua.
porque o som não se propaga no vácuo. Mas o pensamento se propaga em qualquer meio, no sólido, líquido, gasoso, no vácuo, em qualquer lugar o pensamento se propaga de forma instantânea. Guardem isso, instantânea. A ação da prece, ainda que é a transmissão do pensamento, na prece a criatura entra em comunicação pelo pensamento com aquele a quem se dirige. Quando a gente se dirige entre encarnados, a prece, nossa, esse fenômeno se passa pela telepatia entre dois encarnados. Podemos também ter o pensamento transmitido de um encarnado para um desencarnado. Quando nós fazemos a oração por eles, eles captam isso de forma instantânea, instantânea. E eles se sentem bem quando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são bons, dirigidos a eles. Também podemos ter essa transmissão do pensamento entre dois desencarnados. Isso é a linguagem universal dos espíritos superiores. Os espíritos superiores não usam palavras, eles se comunicam pelo pensamento. Podemos ter também a transmissão de pensamento de um desencarnado para um encarnado. Aí nós poderemos ter a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Então, tudo isso está na transmissão do pensamento, que é através do fluido universal. Então, a prece pode ser usada para pedir, agradecer ou louvar. Louvar a Deus é muito importante em nossas vidas. Nós deveríamos exercitar isso pelo menos uma vez por dia. Louvar a Deus, analisando a sua obra grandiosa, sentindo, por exemplo, que temos hoje, através das informações do telescópio espacial James Webb, temos hoje 3 trilhões de galáxias. A nossa galáxia, Via Láctea, tem 200 bilhões de sóis. Cada Sol tem de 8 a 10 planetas. Então, veja, 3 trilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis cada galáxia, 8 a 10 planetas cada Sol, cada estrela dessa. Dá um número muito grande, não é? De planetas. E o pessoal preocupado aí com a transição planetária, quantos trilhões de planetas tem nesse universo observável por nós? Porque esses números só tendem a aumentar. À medida que o telescópio aumenta a resolução, a capacidade, o alcance da visão, aumenta o número de galáxias. Então, veja, será que Deus teria perdido o controle só da Terra? Ah, para! Não. E Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus não quis nos assustar, porque há 2000 anos atrás nosso pensamento era mais restrito, mais limitado. Mas ele poderia ter dito assim, há infinitas moradas na casa de meu Pai. Então podemos orar por nós, ou pelos outros, encarnados ou desencarnados. Sempre podemos e devemos orar. Devemos orar também, veja, por todos, por todos. Orai por aqueles que vos odeiam, né? E que vos caluniam. É uma maneira que a gente tem de amenizar esse atrito que temos com as pessoas que não gostam da gente. É um direito que elas têm de não gostar da gente. Mas, através da oração, a gente vai conseguir amenizar esse sentimento. Não importa a distância, então, né? E Chico Xavier nos diz assim, em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. Olha que beleza, né? Fazermos sempre bom uso da prece, da oração. E aqui Jesus, né? Jesus está conversando lá com os discípulos e disse assim, então, disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava, Jesus disse assim,
Guardai-vos dos escribas, que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos. Então, protegei-vos dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, que exibem-se passeando em longas túnicas e adoram ser saudados em lugares públicos. Adoram, né? E adoram também de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, nas igrejas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Então, os sacerdotes, a pretextos de longas preces, eles devoram, eles consomem os bens materiais, o dinheiro das viúvas, com longas preces, e as preces eram pagas. E quanto mais palavras na prece, mais caro ficava a prece. Jesus disse isso, né? Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Está no Evangelho de Lucas, de Marcos e Mateus também, está nos 3 evangelhos. Então nós podemos perguntar assim, perguntamos aos que cobram, Deus mede as suas graças pela quantidade de palavras? Aí está uma pergunta interessante. Perguntamos aos que cobram, esses que cobraram as preces, Deus mede as suas graças, seus benefícios, suas misericórdias, suas indulgências, seus perdões pela quantidade de palavras? Não. Se uma palavra só basta, as demais palavras são inúteis. Então, por que cobrá-las? Aqueles que cobravam as preces. Por que cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Se uma palavra bastava, para que cobrar por tantas palavras, devorando as casas das viúvas? Mas vamos fazer uma suposição que sim, que Deus mede suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas palavras, olha, veja bem, é só suposição. Se é necessário muitas palavras, por que dizer poucas palavras ou nenhuma palavra por aquele que não pode pagar? Ele não pôde pagar, então foi dado poucas palavras. Ora, Deus daria poucas graças a ele, não é? Veja como seria incoerente, veja como seria injusto. Então, Deus não cobra as suas graças pelas palavras. É falta de caridade cobrar. É falta de caridade, é prevaricação. A prece seria uma fórmula. Se as preces tivessem que ser pagas, ela seria uma fórmula, com duração proporcional ao valor que se pagou. Ah, absurdo, né? O que se pretende pagar? Se a prece é paga, o que se pretende pagar? As palavras? O fervor? A justiça divina? O que é que se pretende pagar? As palavras? Deus não mede suas graças pela quantidade de palavras. Então, não é isso. O que se pretende pagar? O fervor? Qual o fervor de quem ora por dinheiro? Hã? Ou qual o fervor de quem paga? Não tem fervor. Não tem sentimento nessas preces. Ah, mas então, o que se pretende pagar? A justiça divina? Não, não, não. A justiça divina, ela é como o sol. É distribuída para todos. Para todos. A justiça divina é distribuída para todos. Não temos que pagar nada a Deus. Veja, se nós tivéssemos que pagar por termos sido criados, nós não teríamos como pagar. Deus nos ama infinitamente. O amor de Deus por nós é infinito, é incondicional. Nós não conseguimos, por mais coisas erradas que façamos, alterar o amor de Deus para conosco. Graças a Deus, Deus nos ama, mesmo quando a gente comete erros. Isso é um conforto, é um consolo, porque a gente tem salvação sempre, sempre. Então, Deus não cobra pelos benefícios que concede. O universo é de Deus,
O universo foi feito com amor, pelo amor de Deus, para o amor de todos. Quem pode cobrar pelos benefícios que vêm de Deus? Quem está autorizado a cobrar? Quem pode ser o representante de Deus, infinitamente caridoso e amoroso? Ninguém. Ninguém tem direito de cobrar em nome de Deus, não. Deus não vende suas bênçãos, seu perdão, o reino dos céus. Deus não vende os lugares no céu. E isso nos faz lembrar, no livro Nosso Lar, aquela senhora que foi acolhida lá na colônia espiritual Nosso Lar, e ela era dona de engenho. E ela disse que ela tinha comprado um lugar no céu. E ela chega lá em Nosso Lar perguntando cadê o lugar dela, que ela comprou isso aqui na terra, pagando a peso de ouro. Está lá no livro Nosso Lar. Quem quiser vender as bênçãos de Deus, o perdão, o reino de Deus, quem quiser vendê-los, merece ser expulso do templo. E será expulso do templo, sim, não tenhamos dúvida. Não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas com as viúvas. A prece é um ato de caridade. A prece é um impulso espontâneo do coração. Espontâneo. Espontâneo. Receber para orar a Deus pelo próximo é transformar-se em intermediário assalariado. Isso é absurdo. É imoral traficar com as graças de um rei da terra. Imagina, tem um rei da terra e você vai traficar, vai comercializar as graças dele, sem ele saber. Quanto mais não será imoral traficar com as bênçãos do soberano do universo, de Deus. Então, se a gente não faz isso com as graças de um rei da terra, não devemos fazer isso com as graças de Deus, que é o soberano do universo. Outro inconveniente das preces pagas. Aquele que paga se julga, aquele que paga as preces se julga dispensado de orar. E é mesmo, aquele que paga as preces, ele se julga dispensado de orar. A mesma senhora que foi acolhida no nosso lar, colônia espiritual, nosso lar, e queria o céu, ela também pagava as preces. E pagava as preces, então ela não orava porque ela não achava necessário, ela já pagava a prece, então ela se sentia dispensada de orar. Os espíritos são tocados pelo pensamento, pelo sentimento de quem se interessam por eles. Ou também porque não se pode cobrar as preces. Veja, não somos nós, ela vem do plano espiritual. A prece, o benefício, a cura, os fluidos, as bênçãos, vêm do plano espiritual. Então a maneira de orar, por que a prece deve ser profunda? Essa é uma pergunta para nós agora. Por que a prece deve ser profunda, sincera, pura de intenções, humilde e com amor? Por que a prece tem que ter essas qualidades aqui? Porque é a alma, é o espírito que deve elevar-se a Deus. É o espírito, é nós nos elevando a Deus. Gente, a felicidade que a prece oferece. E é interessante, a prece é de graça. E muitas pessoas materialistas dizem assim: nossa, de graça até injeção na testa, até injeção vencida na testa. E a prece é de graça e traz benefícios incalculáveis, não imaginados por nós. Então, Santo Agostinho diz assim, nessa mensagem dele: vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Homens de pouca fé, aqui homens garrafa térmica, mais moderno, não é? Antes era homens bully, agora é homens garrafa térmica. Garrafa térmica é de pouca fé. Homens de pouca fé, homens garrafa térmica. Se soubesses o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece,
Se soubesseis o quanto nós somos beneficiados com a prece, a gente oraria com mais frequência e mais tempo. A prece, filha primeira da fé. Justamente, a fé é mãe das virtudes. E a prece é a filha primeira da fé. A prece nos conduz a Deus. Então, Santo Agostinho diz assim: caminhai, caminhai pelas estradas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia nas vozes dos anjos, que harmonia nos cânticos dos anjos. Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá. Nossa linguagem terráquea, ela é pobre para descrever os benefícios, a felicidade que a prece nos envolve. Por todos os poros do corpo físico, quando ao orar se atinge essa fonte de frescor e de vida. Devemos orar não até Deus nos ouvir. Veja, devemos orar não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvi-lo, até que possamos ouvir Deus. Uma vez perguntaram assim para a Madre Teresa de Calcutá, porque ela fazia muita oração. Quando a senhora ora, Madre, o que a senhora fala para Deus? Ah, eu não falo nada, eu só fico escutando. Ah, é? E o que Deus fala para a senhora, Madre? O que Deus fala para a senhora? Ela respondeu: ele não fala nada, ele só fica escutando. Ou seja, quando a gente ama, nem palavras não precisa mais, não é? Quando a gente ama, e quando a gente ama Jesus e a Deus, Francisco de Assis, nem palavras não precisa mais. Isso é comum, inclusive, em algumas preces, quando ela é profunda, a pessoa está orando em público, porque faz parte ali de um evento, ela se perde nas palavras, ela esquece as palavras, porque ela está compenetrada na prece. Então, lá em João Evangelista, então Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Olha que maravilha! Jesus já havia unificado-se com Deus, a ponto dele dizer, Jesus diz, eu e o Pai somos um, um. Ou seja, Jesus já estava integrado, unificado com Deus. E Jesus disse mais. Desculpa, pessoal. Jesus disse mais. Está no Evangelho de João, capítulo 17. Para que todos sejamos um. Assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ou seja, Jesus já havia se unificado com o Pai, com Deus. E é inevitável, é uma fatalidade, é um telefinalismo que nós todos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, vamos nos unificar com Deus. Sim, vamos inicialmente nos unificar com Jesus, depois vamos unificar com Deus, de forma tal que sejamos um. Então, por isso Jesus disse, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles, os outros irmãos de Jesus, sejam um em nós. Então, a ponto de dizermos, somos um. Somos um. Por isso, a prece é um exercício para essa porta da unificação com Deus. A prece é esse exercício que devemos praticar, porque vamos nos unificar com Deus. Eu vou... Não, já está terminando. Eu ia pular uns slides, mas não precisa, está terminando. Desculpa o tempo aí, pessoal. O amor nos unifica com Deus. Olha que interessante. Fases da unificação com Deus. As fases que vamos percorrer para nos unificar com Deus. Através da oração, através do sentimento, através dos pensamentos,
através das palavras, através das ações. Então, nessas fases, passamos pela sensibilidade que desenvolve a razão. Então, a sensibilidade desenvolve a razão. A razão gera a intuição. A intuição conduz à síntese. É assim, a razão nos leva a analisar as coisas passo a passo. A síntese, nós temos uma ideia, uma concepção global. Então, o que a razão faz é análise. Então, a nossa consciência nesse nível de razão seria consciência de análise. Mais à frente, por evolução, teremos a consciência de síntese. Nós faremos síntese, já sentiremos, já perceberemos num quadro único todo o procedimento. Então, a sensibilidade, vou retornar aqui, a sensibilidade desenvolve a razão gera a intuição conduz à síntese, a intuição, por sintonia, se transmuda em amor, o amor conduz à unificação com o todo, à unificação com Deus. Essa é a evolução para a unificação com Deus. Todos nós vamos nos unificar com Deus. Não haverá mais mistérios, não haverá mais tempo, não haverá mais espaço, porque espaço e tempo são criações do mundo material. Quando se fala em eternidade, que nós vamos viver na eternidade, a eternidade não é soma de tempo, não é multiplicação do tempo. A eternidade é a ausência do tempo. É difícil imaginar isso para nós, nesse nível de evolução que possuímos. A eternidade é a ausência do tempo. O tempo é coisa do mundo material. O tempo é criação do mundo material. O espaço também é criação do mundo material. Hoje, os cientistas da física quântica já observam o não espaço e o não tempo. O não espaço e o não tempo. Por isso, as nossas preces chegam a Deus e aos espíritos superiores instantaneamente. Por isso, a comunicação no universo é instantânea. Esse quadro aqui, esse slide, eu resumi de um livro da obra de Pietro Baldi, do livro Ascese Mística, da obra de Pietro Ubaldi. Então, gente, pode sorrir, porque nós terminamos. Espíritas, desculpa, espíritas, vamos nos espiritualizar. Façamos de templo, façamos de casa de oração o universo. Façamos de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência tranquila do dever cumprido. Façamos de imagem, modelo e guia. Façamos de imagem, modelo e guia. Jesus. Só Jesus pode nos guiar, porque Ele está lá, unificado com Deus. Ele sabe o caminho que nos leva a Deus. Portanto, não temos como imagem presidentes de centros espíritas, dirigentes espíritas, não são imagens nem modelo para nós, nem guia, nem padres, nem pastores, nem bispos, nem papa, pois todos são falhos. Nosso modelo e guia é Jesus, Jesus, apenas Jesus. Façamos de lei, e existem milhões de leis por aí, tentando harmonizar as pessoas. Deus criou uma lei capaz de harmonizar infinitos filhos. Façamos de lei o amor. Muita paz a todos, muito obrigado pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje. Nós faremos agora uma prece para encerrarmos a nossa pequena apresentação aqui. Então, Jesus disse aqui nessa frase, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Eu vou tentar deixar essa imagem aqui. Sem som não tem jeito, que eu não tenho aqui como fazer. Tá. Vamos fazer assim.
Vou fazer a prece, então, de encerramento. Vamos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Muito obrigado também aos espíritos protetores, aos anjos de guarda de cada um de nós. Muito obrigado aos mentores espirituais de nossas casas de orações, afinal, somos de várias casas de orações. Muito obrigado também a Ti, Pai, Deus de amor e bondade. Obrigado, Paizinho, por ter nos criado à Sua imagem e semelhança. Muito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados nesta caminhada evolutiva para sermos felizes. Muito obrigado também a Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós, sabendo que a humanidade o levaria à cruz. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos trazidos até nós. Muito obrigado, Jesus, pelos exemplos vividos entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de amor, que é a lei de Deus, em um ambiente de expiações e provas. Muito obrigado, Jesus. Nós reformamos o nosso pedido, na medida em que cada um de nós, encarnados e desencarnados, compreendermos e aceitarmos. Aproveite cada um de nós como instrumentos da Tua paz. Encoraja-nos para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas, para que nós levemos a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos para que nós levemos a fé aos que duvidam, a santa alegria aonde existem as tristezas. Encoraja-nos para que nós levemos esperança aos desesperados. Mantém-nos unidos para que nós levemos a união aos que vivem em discórdias e desarmonias. Mantém-nos unidos, Jesus. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos, nem esperemos ser mais compreendidos do que compreendermos, nem desejemos ser mais amados do que amarmos, porque Tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando é que nós recebemos. Também nos ensinastes que é perdoando é que nós seremos perdoados. Também nos ensinastes que na medida em que nós abandonamos os sentimentos inferiores, na busca de desenvolvermos os talentos, as virtudes, ou seja, os sentimentos nobres, como a fé, a humildade, a caridade e o amor, daí sim nós vamos compreendendo e adentrando ao reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muita paz a todos.